Eu estou pedindo que o Altieri grave a tela porque eu tenho dois questionamentos. E aí o Altieri só me responde a pergunta. Vai parecer uma coisa meio tribunal, mas me pergunta. Você é doutor em quê mesmo? Certo. Ao analisarmos a frase todo homem é um potencial estuprador, constrói para a gente a questão semântica da frase. Certo. Partindo desse princípio, como doutor em linguística, quais foram as referências para você pegar a palavra, que você usa para pegar a palavra potencialmente? Essa palavra ela pode ser substituída por qual outra para indicar também o fato de sujeição ou não ao fato? Eu estou perguntando de maneira bem inquisitória, como se fosse tribunal mesmo. Eu preciso desse vídeo, Altieri, por gentileza. Passivo de realização, beleza. Eu posso dizer então, aqui na live, para todas essas pessoas, que eu não sei nem quantas tem aqui de fato, 33 pessoas. Eu posso dizer então que eu, você, a Sunshine, o Mark e o Dr. Elton somos diretamente, totalmente ou potencialmente estupradores. Certo. Então, logo a frase, ela tinha um efeito, porém, ela sofre pela sua própria retórica. Obrigado, Altieri. Isso só serve para mostrar, gente, viu a diferença que eu nunca erro? Quando eu abro a boca para ter certeza, eu estava sonhando com o Altieri subir aqui. E eu pedi para ele gravar, porque eu quero que ele me envie depois isso, porque eu perguntei exatamente da mesma forma que um advogado meu perguntaria ao Atílio, ou que um advogado meu perguntaria ao Dr. Elton, ou que um advogado meu perguntaria ao Mark. O que aconteceu hoje aqui foi, aí eu vou ter que entender. Gosto muito da Molina e adoraria que ela tivesse uma nova oportunidade de conversar com o Dr. Elton. Mas a frase nos ofendeu, e a frase ofendeu porque o homem disse: eu não aguento mais isso. Mas aí as pessoas, pode olhar agora, quem quiser vai no trailer do TikTok, já tá todo mundo lá, estão comentando, tem live falando disso. E a gente não tá ganhando nada com isso, tá? Quando a gente começa a ver isso tudo, eu pergunto, pedi, que bom que o Altieri subiu. Eu não sou doutor ainda, mas eu peguei um doutor em linguística para poder analisar a frase. E aí, por incrível que pareça, quando o Altieri fala isso, eu volto a dizer, Altieri, só para entender, o Mark falou uma coisa que alugou um apartamento na minha cabeça aqui. Homens negros são mais suscetíveis a ser potencialmente estupradores ou menos suscetíveis a ser potencialmente estupradores? Homens pretos são mais são mais potencialmente ou são mais suscetíveis a ser estupradores, ou homens brancos, nesse contexto que a gente está falando aqui, são menos suscetíveis a ser estupradores. Eu coloquei essa dúvida na sua cabeça? Uhum. Eu não falei Não, nada mas disso, não. O Mark não colocou por mal. Eu já vinha carregado desse sentimento e o Mark, quando falou, ele aflorou. O Mark não tem culpa de ter falado isso. Eu que estou sentindo a fala dele. Eu exemplifiquei do meu caso no ônibus, aí ele fez, eita, é isso, e sentiu e perguntou. É a pergunta que eu faço. Altieri é considerado branco para mim, o Mark é considerado branco. Eu e o Dr. Elton somos considerados dois homens pretos, nos consideramos dois homens pretos. O problema está na forma com que se enxerga um homem preto hoje. Eu fiz questão de ler o texto, e quem quiser depois eu mando o artigo. O artigo fala que a gente normalizou, por exemplo, vai descendo na boquinha da garrafa e as meninas eram forçadas contra a garrafa.
O artigo está aqui mostrando muitas vezes, na relação de sexo e poder, que a mulher tinha que transar com o cara para conseguir a vaga de emprego, chamado teste de sofá. O artigo acaba dizendo muitas vezes que no personagem da novela Indomada, o Cadeirudo, as mulheres não tinham repulsa, elas tinham um certo frisson, um certo tesão e um certo medo. Isso é que me preocupa, é a romantização do estupro quando se fala dos homens brancos e a precarização e a marginalização do estupro quando se fala de homens pretos. Isso é só a minha preocupação. Se a gente conseguir vencer isso, a gente consegue vencer o resto. Não, não, não. Não foi o Mark que colocou. Estou dizendo que eu me senti assim. O Mark não tem culpa de nada de como eu me sinto. O Mark apenas só levantou esse, abre aspas aqui para não ser muito preconceituoso, gatilho. Ô, ô Alt, deixa eu só falar uma coisa importante. Eu estava tentando recapitular o que eu possa ter falado que levou a entender isso. Eu acho que foi na hora que eu usei a palavra potencialidade para te fazer a pergunta. A potencialidade que eu estava me referindo era de você sofrer o racismo, não de você estar naquela posição de potencial, entendeu? A minha ideia era, você tem essa sensação, esse desconforto constante de ver que pessoas podem acreditar nessa potencialidade, por você ser preto, entendeu? De você sofrer isso de outras pessoas, na verdade. De você sofrer esse tipo de preconceito, não só naquelas situações que você citou, mas constantemente na sua vida por estarmos nessa estrutura. Então a potencialidade não vem de você ser, não. É das pessoas te enxergarem como. Entendeu? Eu acho que isso aí que pode ter ficado mal entendido aí. Peço desculpas porque aí foi minha falha na comunicação. Deixa eu só, Eu queria, deixa eu eu só queria, eu receber. queria ouvir a doutora Mari, só para ela Exatamente. Deixa eu só completar. receber a Mari também aqui e a Sunshine, que não falou ainda. Mas a doutora Mari depois. Não, se a doutora Mari não se importa, eu posso só ouvir a Sunshine, que ela chegou muito mais cedo e não falou ainda, e posteriormente a doutora Mari. Elo, ok, então. Não sabia, peço desculpas. Na verdade, é qualquer pronome. Mas enfim, boa noite, gente. Eu Boa queria noite. contribuição a questão do porquê eu acredito que a frase todo homem é um estuprador em potencial não é um problema. Vou trazer a minha opinião e depois eu vou sair e ver o que vocês vão falando enquanto eu estiver na rolagem, até porque eu tenho que sair, não vai dar para eu ficar aqui em cima. E como o professor Altieri já deu a entender, eu sou uma pessoa não binária. Mas apesar de eu não me identificar com o gênero feminino, eu compartilho muitas das vivências das mulheres, porque eu sou lida como uma mulher quando eu vou andar na rua, por exemplo. Quando eu nasci, me foi designado o sexo, né, feminino, então eu compartilho muito dessas vivências. Então eu queria mostrar minha perspectiva. Eu conheço uma pessoa que ela é uma menina e ela foi abusada sexualmente 2 vezes. E depois que tudo isso aconteceu, essa menina, ela não conseguia mais ficar perto de homens, porque através da perspectiva dela, ela enxergava que todo homem era um estuprador em potencial. E o que isso significa? Não significava que ela ia chegar com cada um desses homens e falar: você é um potencial estuprador. Não significava que todos aqueles homens eram estupradores. Só significava que
o medo dela fazia com que ela pensasse: eu não quero ficar perto desses homens porque eu não sei dizer qual deles pode me estuprar ou não, eu sofri um trauma. E todas as mulheres, a fim de simplificar, até eu vou falar mulheres, mas também pessoas que são como eu, que não são do gênero feminino, mas que têm essa vivência. Todas as mulheres, em um nível ou em outro, vão sentir esse medo. Então, eu acho que o problema dessa frase não é a frase em si, mas é a falta de interpretação que ela evoca. As pessoas pensam que quando a gente fala isso, é no sentido de que todo homem pode vir a ser um estuprador. Mas não é isso. É a partir da perspectiva da mulher que um homem pode ser um estuprador. Então, ela, por exemplo, uma mulher sai andando na rua e, sei lá, é de noite e ela tá com medo e vai passar um homem na rua. Aquilo ali vai causar nela um medo e ela vai pensar: isso aqui, esse homem pode me estuprar. Eu não sei quem ele é. Ele pode não ser um estuprador, mas eu tenho esse medo porque eu não tenho como diferenciar. Entende? E a questão que o professor Altieri falou sobre o racismo, né, que muitas vezes as mulheres vão ser racistas e aquilo ali pode influenciar na perspectiva delas em relação a quais homens vão ser estupradores para elas ou não. Isso de fato é uma questão do racismo e é um recorte que a gente precisa fazer mesmo. Só que em relação a essa frase em si, eu pelo menos não vejo um problema. Porque assim como essa menina que eu citei no exemplo, eu também já sofri abuso sexual. E não fez com que eu sofresse esse nível de trauma ao ponto de não conseguir falar com homens, como aconteceu com ela, mas me fez entender o que ela sentia, sabe? E eu entendo toda mulher que pensa isso. Por isso que eu não vejo problema nessa frase. Eu acho que o que ela causa é uma falta de interpretação, não é ela em si que é o problema. Só essa Só um contribuição que eu minutinho. queria dar. Obrigado, Sunshine. Eu estou recebendo aqui o Romário Rodrigues, né? Advogado, trabalhista, alguém que tem um currículo aqui a prestar, mas que insistiu durante a live toda, até onde eu estava falando aqui, em ficar perseguindo o Altieri com o Todes, né? E assim, eu não sei, deixa eu só dar aqui mais espaço para ele, peraí. Opa, caiu, foi mal. Eu não sei o que é que uma pessoa dessa tem esse comportamento de estar aqui o tempo todo em uma discussão tão séria. Pessoas saíram hoje chorando da plataforma. Eu estou com dois amigos de quem eu nutro muito carinho, um é o Dr. Elton, o outro é a nossa querida comunicóloga aí, a Molina. E eu fico o tempo todo aqui me perguntando o que ganha um senhor como esse, tá o tempo todo aqui, um homem velho, barbado já. Desculpa, mas eu vou ter que agir de maneira jocosa agora como piada. Deixa eu ouvir a doutora Mari, que eu ganho muito mais ouvindo a doutora Mari do que ouvindo isso depois do Kratos. E lembrando, eu vou fazer um podcast com a minha esposa hoje às 19 horas. Vamos falar de literatura, vamos falar de vida, vamos falar de casamento, vamos falar de um monte de coisa, que é o que a gente está querendo ver um pouco mais. Mas, doutora Mari, seja muito bem-vinda. Boa noite, Eliseu, Thierry, Elton, o Mark, eu não tenho certeza se eu já tive junto, mas é um prazer. Essa questão de potencialidade. A primeira fala daquele moço que acabou de cair me mostrou que ele era um potencial imbecil. E ele só reforçou a minha impressão da imbecilidade dele. E é exatamente isso. O que é a questão da toda pode, dentro da nossa ignorância, do nosso medo, tudo pode ser potencial para qualquer coisa, né? Quando você tem medo, e aí é o medo que nos torna tão radical com as situações, né? Quem nunca sofreu nenhum tipo de abuso não tem tanto medo. Essa é uma realidade. Então, no meu entendimento, nem todo homem, né, é um potencial. Por quê? Porque eu nunca sofri nenhum tipo de abuso e sempre soube me colocar. Mas eu queria contar uma pequena história para vocês tirarem daí o entendimento que gostarem. Eu trabalhava num grande hospital aqui em Belo Horizonte e, de repente, muitos pacientes, principalmente da ala do pronto-socorro, estavam sendo assaltados.
Sumiam coisas dos pacientes, sumiam inclusive coisas dos médicos. E aí começaram a vigiar todas as pessoas de que cor, Altieri, de que cor, ogro. Ficavam aí olhando toda pessoa negra que entrava. Só que aí, quando descobriram o que acontecia, era um sujeito que entrava de terno, gravata e branco. Ninguém desconfiava dele porque ele estava de terno e gravata e andava no hospital tranquilamente, porque tinha cara de um grande doutor, sabe-se lá do que, mas era um doutor da roubalheira. Então, a minha, assim, eu vejo, e aí eu peço todas as vênias, é que muitas vezes as pessoas estão tão arraigadas no que entendem da vida que às vezes nós vamos ter assim, o Ogro, Eliseu, esses embates aí nas lives e nos acontecimentos. Eu acredito que a gente tem que ter um pouquinho mais de humildade, aprender e seguir adiante, sem curtir grandes, digamos, ficar por muito tempo chorando sobre o leite derramado, né? Então, eu tenho aprendido muito aqui, eu aprendo sempre com o Altieri, com o Eliseu, com o Elton, com o Cantizano, apesar de muitas vezes a gente ter alguns embates, mas é exatamente sobre isso. Nós temos, sim, grandes momentos em que podemos ser extremamente, até mesmo criando essas potencialidades, né? Porque vem do medo de cada um, e o medo eu sempre achei que é um péssimo conselheiro. Sempre. Posso fazer Deixa eu passar agora para o Kratos, e aí eu falar? realmente eu tô em cima do laço porque eu tenho que me preparar às 7 horas, 8 horas a gente começa o podcast, mas Ogro, eu queria passar para o Kratos. é Oi, muito rápido. É só uma por pergunta assim favor. que a resposta eu acho que é bem direta. Mari, como que você se sentiria numa sala com 15 homens, só você de mulher? Desconhecidos. Véi, eu ia fazer amizade com todo mundo, que eu vou te falar. Eu adoro estar no meio da almaiada, que o assunto é sempre muito bom e muito agradável. Que bom, A gente você se tem um lado diverte. muito otimista. Eu com as mulheres que eu faço essa pergunta, todas são taxativas em falar que ficariam muito desconfortáveis. E aí eu faço essa pergunta para os Pessoal, homens, eles eu vou fazer falam eu vou que fazer essa pergunta aqui rapidinho, peraí, viu? Um se minutinho só. sentiriam felizes, bem, pô, tô ao lado de 15 mulheres. Mark, é que eu sou um ser humano tanto quanto diferente. Eu viajo para fora do Brasil sozinha, eu vou para países sem saber falar inglês, eu entro no restaurante, escolho a mesa, sento e como. Eu vou na festa sozinha, eu vou ao casamento, à formatura, onde quer que seja sozinha. Então, isso me Pegar descreve uma pessoa, muito. seria só para eu exemplificar, mas aqui na rolagem a gente vê, a maioria das mulheres fala que se sentiria desconfortável, com medo, né? Todas as mulheres aqui falam assim. E se eu perguntar para um homem hétero, se ficar ao lado de 15 homens, 15 mulheres, o homem vai falar que se sentiria muito bem, inclusive, né? O machismo Ô, brota aí. Mike, desculpa, na rolagem tá a patotinha da pessoa que vocês conhecem, que toda sala sofreu abuso, gente. Eu já vi todos os donos que estão na rolagem. Então, me desculpa, tá? É como a doutora Mari falou. Ó, eu tô lendo os nomes aqui que tá subindo na rolagem e falando, todas elas dão o mesmo depoimento, que já houve algum caso, assim. Eu não falaria mais. Eu acho que é o ogro. Pode falar, o craque. Que absurdo, gente. Advogado. Boa tarde, antes de mais nada, parabéns pelo assunto. Minha esposa está aqui, está rindo. Eu fiz a pergunta para ela, e ela me respondeu. Eu fiz a pergunta que o Marco fez para ela. Se ela quiser vir aqui responder, a Sofia, pronto, a Sofia fez, vem cá também. Ah,
Tá aqui minha esposa, ela pode responder a mesma pergunta. Aquela que você fez? Uhum. Eu me sentiria intimidada, diferente da colega que estava falando, né? Eu já fui assim abusada, não no sentido sexual, mas já ouvi muitas gracinhas, já surgiu algumas propostas indecentes, né? E sim, eu me sentiria bem intimidada. E, ao contrário de você, colega, eu não teria coragem nenhuma nem de olhar se era maior ou menor do que eu para cair no tapa. E a gente tem que parar de propagar a ideia, gente, de que o estupra é um maníaco do parque, né? Igual o Dr. Elton tem insistido em falar. Não é um maníaco do parque. 8 em 10 Márcio, eu não nunca acontece falei em que é o pessoas maníaco do parque. conhecidas. Não me interrompa, não me interrompa, Dr. Elton. Dr. Elton, não me interrompe, Dr. Elton. Dr. Elton, não me interrompa, por favor. Dr. Elton, só um minuto, por favor. Então não é esse tipo, não vai acontecer o estu comumente, como está no imaginário popular, num lugar ermo, num beco, num lugar não. Vai acontecer de 8 em cada 10 vai acontecer por pessoas conhecidas. É por isso que a gente fala que todo homem é potencial estu. Não, rapidinho, mocinha, só deixa eu falar para ele. Eu nunca falei que todo homem é o maníaco do parque. Eu dei um exemplo para você. Você leu algum dia o maníaco do parque para saber como aconteciam as causas? Porque são casos diferentes, bem diferentes. Então, são casos bem diferentes. Deixa só por gentileza deixa só o Kratos falar, por gentileza, que ele está há bom tempo. Eu adoro ouvir meu amigo. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Antes de mais nada, quero parabenizar pelo tema. É a primeira vez que eu vejo ele minimamente discutido num clima razoavelmente equilibrado. Tá? Se perdeu um pouquinho aqui no final com uma certa pessoalização, que eu acho desnecessária, mas tudo bem. Minha opinião. Primeiro, eu acho que eu sempre, quando escuto essa frase, eu pergunto qual o real objetivo. Ele tá aqui me chamando. Pode continuar, desculpe. Quando eu escuto essa frase, eu me pergunto qual o real objetivo quando ela é proferida. Tá? Até porque a doutora Mari usou um atenuante quando ela disse tudo pode ser. Entre poder ser e ser, acho que nós temos uma diferença bastante gritante, né? Então, se nós disséssemos, tá, que todo homem, quando visto, não conhecido, ele pode ser um potencial estuprador, sim. Eu acho que isso atenuaria e conservaria o alerta para que toda pessoa que está numa situação de fragilidade ou indefesa se precavesse disso. Até porque eu posso afirmar que todo estranho, e aí eu estou englobando tudo, homens e mulheres, tá, podem ser potenciais perigo. Porque o fato de uma mulher te olhar e não te oferecer perigo na condição de estuprador não quer dizer que ela não possa te oferecer perigo em outras condições. Tá? Então, essa generalização, eu sinto muito mais, eu escuto essa frase mais como um ranço
tá? Do que tentar efetivamente alertar as vítimas ou possíveis vítimas para não se exporem em determinadas condições ou ambientes, tá? É o motivador que tem por trás, porque eu não tenho dúvida alguma que aqueles que concordam com a frase ou aqueles que discordam têm um objetivo, tá? Que injustiças não sejam cometidas, tá? Nem que mulheres sejam vitimadas, mas também que homens não sejam imputados dessa possibilidade sem que isso seja real, tá? E eu não sinto muito essa preocupação tão declarada, tá? Que proteja os dois lados. Parece que existe e desculpa, é a minha escuta, tá? Eu escuto muito a coisa muito pessoalizada. Não, porque eu sofri, não, porque, cara, a experiência individual num debate desses não é o que deveria pesar, penso eu. Tá? Porque daí entra no emocional. Quando eu atacar o assunto, a pessoa em questão ela vai se sentir vitimada, tendo em vista ela ter vivido aquela condição. Tá? A gente sai de uma esfera, tá, de ideias e passa para uma esfera de vida pessoal. Tá? Eu acho isso não muito útil num debate aberto. Tá? Mas eu, particularmente, acho que essa frase poderia ser reconstruída, mantendo o alerta para as mulheres, que elas devem sim se proteger frente à presença de estranhos, tá? Sobretudo homens, tá? Mas ela poderia ser resolvida com um possível potencial estuprador, tá? Eu acho que ficaria mais simpático, alertaria e não geraria esse desconforto que eu penso que é desnecessário. É a minha posição. Bom, gente, eu particularmente estou muito satisfeito com o que eu vi aqui. Eu queria mais uma vez colocar aqui, eu peço que o Altieri me mande, fala comigo no privado, me mande o material que eu perguntei ao Altieri, eu perguntei de maneira muito categórica, porque eu nunca fui tão colocado de lado, assim, descanteado, como a gente estava vendo aqui agora, como aconteceu. E eu não estou falando sobre mim nem de mim, eu estou falando sobre conhecimento. Eu fui buscar um artigo, eu fui buscar as coisas aqui, a Sunshine está aqui, o Mark está aqui, e eu vi a situação acontecendo. Eu realmente quero muito que esse debate aconteça de uma maneira mais clara. Eu acho que o Kratos, acho que o Altieri, acho que o Mark, o Dr. Elton, a Mari, a Sunshine, quem contribuiu de maneira muito positiva para que a coisa acontecesse. A gente tem que tomar cuidado para não deixar as paixões irem acima do que a razão prega. Eu, particularmente, não sei nem o que dizer para uma mulher que sofreu abuso. Eu não sei o que dizer, porque eu não consigo imaginar isso. Uma Pode falar. colocação. Só mais uma colocação frente à correção que o Altieri fez na rolagem, acho que muito bem colocada. Posso ter escolhido a palavra errada para tentar gerar um atenuante, mas tu entendeste, né, Altieri? Posso ter errado na palavra, mas a minha intenção é dizer alertem-se, tá? Mas não generalizem, porque isso vai gerar só uma resistência desnecessária. É manter o alerta, sim, tá? Mas ver de forma que. Oi? Pessoal, eu fui Olha, aqui cara. embaixo na rolagem, rapidinho, Crato. Eles falaram que quem está combatendo essa frase é porque é um potencial e sem abusador. Pessoal, desculpa, no Rio de Janeiro tinha um deputado que ele, todo momento, ele era Deus, Pátria e Família, combatia a violência, tudo. Esse deputado que estava desse lado, ele foi preso por esse motivo. E tinha um outro deputado que abraçava o Bolsonaro, também que era Deus, Pátria e Família, e ele foi preso por esse motivo. Pessoal, quem é maldoso é mal. E quem cometeu o crime, ele tem que ser julgado, sentenciado e condenado e preso. Nós não estamos defendendo a pessoa que comete. É diferente. A pessoa que fez tem que ser presa. Tem que ser sentenciada, que é um crime abjeto. Eu não gosto desse crime. Ninguém gosta desse crime. Mas você imputar isso a quem não faz, me desculpa, é errado. É desnecessário o comentário, né? Não quero nem ter potencial. Mas, mocinha, deixa eu... Aí eu vou...
Aí eu vou te interromper, gostei da sua personalidade. Tem uma coisa que no ordenamento jurídico brasileiro, isso é uma coisa, presunção de inocência. Todo mundo é inocente. E quando você passa da potencialidade, eu preto, alguma pessoa preta, ou um homem, muitas das vezes inocente, a gente acaba sendo condenado pelo olhar. E isso que é o problema, o julgamento da internet. Aí eu peço para você, o que é muito inteligente, inciso 57 do Código, ou do artigo 5º da Constituição Federal. Então, essa é uma presunção de inocência, e isso tem um problema muito grande, que os homens pretos, eles já são condenados por sair na rua. Não, não entendi. Então, Não, mas se, eu entendi. Eu entendi tudo que você falou. eu gosto do jeito dela dizer, desculpe, filha do Altieri, é que eu sou lerda, eu não guardei seu nome. Sofia, Sofia, né? Mundo de Sofia, me lembrou bem. Mas vamos lá, quando a gente fala em potencial, a gente considera o isto apenas praticado por homens, mas ele também é praticado por mulheres. E aí, todos serão potencial? Mas o filho do Thierry. Pessoal, Então, para mim, não, rapidinho, Hugo. Então, para mim, todo policial ele vai me jogar na viatura para me levar preso. E aí não, deixa eu terminar agora, deixa eu terminar. E essas frases de todos, a gente começou um movimento na Alemanha de 1938 que teve o extermínio. É verdade. O Hitler começou com uma frase simples. Ele começou com uma frase simples. Não estou brincando, não. Ele começou com uma frase simples. E começou a acusar os judeus de alguma coisa. Isso daí, não estou falando que aconteceu o extermínio do homem. Mas, como eu estou falando, quem é maldoso normal. Então, a gente vai ter homens maldosos, mulheres maldosas, pessoas gordas, magras, maldosas, homossexuais ou não maldosos. Se eu atribuir, eu acho que o Kratos estava numa live, que depois eu fiquei sabendo dessa live, que um pai de 2 filhas entrou numa live dessa, o pessoal surrou o cara e o cara entrou em desespero. Porque eles já falaram que para essa pessoa que tem 2 filhas, que ele era um potencial estupro. Aí o que aconteceu? O cara chegou a gritar, tiveram que desligar a live porque ele não acreditava naquela frase. Então, você tem que atribuir, é isso que eu estou falando, o processo criminal aqui no Brasil. Não. Mas aí, Altieri. O crime, quem fez o crime, ele tem que ser julgado e condenado. Essa pessoa tem que ser julgada e condenada.
Essa Pessoal. pessoa tem que ser. Elton, olha só, Pessoal. quando se usa potencial, já exclui, não está dizendo que são todos. Eu nunca matei ninguém, mas eu sou uma potencial assassina. Você entende isso? Potencial. Não quer dizer... Você sabe o que é sentir medo quando você está no ponto de ônibus? Espera só um minutinho, doutor. Olha só, eu acho que ninguém aqui nunca matou ninguém, mas todos nós somos um potencial assassino, ok? Depende da situação. Agora, sendo bem clara, o potencial para a gente entra no seguinte: quando você está numa rua deserta e você nota que vem alguém atrás de você, quando é uma mulher, você relaxa, respira fundo, vai mais devagar. Quando é um homem, você só olha de rabo de olho e acelera o passo. Esse é o potencial, entendeu? Não importa a cor, não importa nada. É um homem vindo atrás, numa rua onde a gente não tem escape, a gente anda mais rápido. Eu queria recuperar. Pessoal, só um minutinho. Para a gente não gerar muitas vezes acaba virando potencial um debate entre duas pessoas. A gente tem que expandir para mais pessoas também aqui. Eu estou realmente com o tempo muito estourado. Eu só queria comentar o seguinte: eu queria que cada um tivesse aqui, eu vou utilizar o Showtime, para que cada um possa fazer essas considerações, para que a gente possa ter realmente isso. Eu me comprometo em abrir lives de novo desse mesmo tema, porque eu acho que a gente tem que discutir a exaustão o tema. Mas eu queria utilizar essa base do Showtime e colocar aqui todos falando, para que todos pudessem ter esse espaço democrático de fala e eu possa concluir também. Senão eu sei que cada vez mais o Dr. Elton vai falar, porque esse tema pegou muito ele, e aí o Altieri também vai falar, porque esse tema pegou muito ele. Acho que o Kratos com uma voz bem sensata, o Mark também, e eu tenho carinho por todos, eu não quero ser aqui injusto com ninguém. Tá? O Bruto Pop, eu queria, se tu permitir, subir o algebrista, porque ele tem um tratamento sobre a palavra potencial a partir do meio acadêmico. Tá? Eu acho que seria interessante para enriquecer o debate, se tu não te importares. É porque, infelizmente, eu estou com o meu tempo super estourado por conta do meu compromisso. Mas eu prometo que na próxima eu consigo subir. Falar em favor dele e... Pronto. Vamos lá. Pessoal, não, poderia até passar para o Craco. Mas, pessoal, quem é aplicador do direito, desculpa, com a devida vênia, quem estuda um pouco de Constituição Federal, quem tem um pouco de entendimento, sabe que na potencialidade muitas pessoas são acusadas, condenadas e sentenciadas inocentemente. Tá? Então, essa política de potencial, ela está servindo para as mulheres brancas olharem para homens negros ou homens até periféricos, não ser pretos serem presos. Porque hoje em dia eu não posso atribuir. No Brasil não existe tribunal de exceção. Com a devida vênia, não existe. Eu não posso chegar aqui sentenciando. Isso aí está na Constituição. Se a doutora Mari poder falar, está na Constituição isso. Eu não tenho nem o que falar sobre isso. É isso que vocês estão falando aqui. Vocês já sentenciaram os homens. Não é potencial, não. Vocês já estão sentenciando. Homem, 90% dos homens, quando a gente atribui ao estupro a uma pessoa, é uma pessoa que ela tem um problema. Ela vai ter que ser sentenciada, ela vai ter que ser julgada. Porque até quando aquelas imagens do Neymar não apareceu, aquele garoto, e olha que eu odeio o Neymar, hein? Aquele garoto ia ser preso por estupro. Porque pessoas maldosas existem, homens e mulheres. Mas a Constituição Federal, o que nós brigamos por causa de uma ditadura, uma cláusula pétrea, que depois a doutora Mari pode falar aqui, é uma cláusula pétrea, chama -se presunção de inocência, não pode imputar nenhum crime a ninguém, até ele ser transitado e julgado, até ter prova, o mínimo de prova necessário, é o mínimo, tá? Entendeu? A gente precisa ter provas para sair denunciando umas pessoas. Vocês estão denunciando os homens, mesmo tendo ou não tendo, sem provas. Não há provas. Vamos fazer o quê? Vamos sair prendendo todos os homens? Não, eu vou olhar. Se uma mulher olhar numa rua e sair correndo e gritar, se o cara der vai gritar, essa pessoa vai ser presa, principalmente se morar na periferia. Lamentavelmente é isso que acontece. Eu sei que as mulheres têm que se proteger.
Mas a pessoa que cometer aquele ato, ela tem que ser presa, ela tem que ser julgada, ela tem que ser sentenciada e condenada ao final do processo. Eu não posso sair falando assim, você é o potencial. Se você falar para mim que eu sou o potencial, leia o artigo 138 do Código Penal. Imputar crime a alguém. Eu peço até a filha do Altieri, fala assim, você é o potencial, você está imputando um crime a alguém. O crime a alguém é uma potencialidade. Você está falando, ele cometeu algo, ou vai cometer sem saber se cometeu ou não. Eu estou falando artigo de lei, gente. É básico, é simples. Bom, eu volto a falar uma coisa que eu falei lá no início da live, mas infelizmente a gente não estava com esse tanto de gente que a gente está agora, que o debate ficou até melhor, mas eu volto a falar que ah, quando a gente generaliza baseado em uma estruturação da sociedade, aquilo não vai afetar uma instituição. Então, homens, não somos uma instituição homem que está sendo difamada. Então, não há um juiz nesse mundo que vai dar causa ganha para homens, instituição difamada, tá, gente? Então, quando eu escuto em alguns trabalhos de base que eu faço com pessoas que estão ligadas ao movimento preto, por exemplo, que fala que brancos são pessoas racistas e tem potencialmente a possibilidade de espalhar o racismo, de propagar o racismo. Eu não vou me melindrar contra as pessoas pretas por causa daquela sensação que elas têm ao ver pessoas brancas e ao criticar a minha estética, até por às vezes estar falando a respeito disso, ou até estar envolvido com esse movimento, às vezes afeta essa pessoa e eu só vou escutar e aprender com ela. Então, a generalização não vai imputar crime a ninguém, até porque a generalização, sendo generalização, ela já está aí com todas as exceções no meio dela, se você tem um mínimo de possibilidade de compreender isso, né? E aquela pergunta que eu fiz, ela é boa para que a gente, lá no início, né, eu falei, imagine você numa sala com um civil armado, com um revólver na cintura. Você vê esse civil com um revólver na cintura. A gente vai naturalmente colocar na nossa cabeça que ele é um potencial assassino. Ele está com uma pistola ali e eu não sei o que ele vai fazer com aquilo. Aquela sensação que eu estou de insegurança naquele lugar, só eu vou falar e vou criar a frase que eu quiser de impacto para falar que ele é um potencial assassino. Eu não quero ninguém melindrado tentando falar comigo como eu devo falar a frase para impactar aquilo. Então, homens são potenciais estupradores e não vai ter um juiz no mundo que vai me condenar por isso. Eu estou falando dentro de uma live, não estou imputando crime a ninguém, mas eu compreendo a minha situação como homem numa sociedade patriarcal. É isso e um abraço. Fique à vontade para concluir o tempo, que eu quero ser o máximo isonômico que eu puder. Não, eu passo para a próxima pessoa. Obrigado, Ogro.
Bom, definitivamente eu adorei a Sofia. Sofia, você é 10. Eu gosto disso, gosto de ver os jovens com opinião e que sabem se expor. Acho até que se você não seguir aí o caminho do teu pai, o direito será bom, né? Porque vai saber defender bem seus pontos de vista, segundo o que consta na lei. Eu sinceramente acredito que, frente a meu caco, como o Elton também tem o caco, a gente sempre parte do pressuposto de que todos são inocentes até que se prove o contrário. E eu tenho pautado a minha vida neste ponto sempre. Eu sempre talvez seja uma inocência, mas eu sempre olho isso. Primeiro, é óbvio que eu nunca me colocaria numa situação de risco tão grande de estar entre 15 homens estranhos, esquisitos, no meio de uma noite. Quando alguém me diz, você é na frente de 15 homens, você se sentiria bem? Porque provavelmente eu estaria num lugar que não seria noturno, nem sem local para fuga, nada disso. E aí, sinceramente, seja homem, seja mulher, seja qualquer um ser humano, ou até dependendo se for um leão, eu vou ficar desesperado. Mas no meu caco, eu vejo o seguinte: a maioria dos casos de ataques sexuais acontece dentro das casas, por parentes, amigos e muito querido dentro das casas. Então, o primeiro ponto que muitas vezes as pessoas são abusadas partem ali de conhecidos e de pessoas amigas. Na maioria das vezes a gente labuta nisso anos e anos e anos, e a maioria dos que estão aprisionados dentro aí dos presídios, sem contar aqueles que perdem a vida, porque este é um caso muito espinhoso dentro do mundo jurídico. Então, quando alguém é imputado esse tipo de crime, ainda que a pessoa não tenha culpa nenhuma, ela pode vir a óbito por conta do quanto este tipo de crime é mal visto, inclusive dentro das penitenciárias. Então, a gente tem sempre esse caco de, sempre, no meu entender, até que se prove o contrário, todos são inocentes perante a lei e, para mim, só é condenado aquele que houve um trânsito julgado e que não haja nenhum tipo de dúvida sobre o cometimento daquele crime. Isso é caco de advogado, então, infelizmente, muita gente pode não gostar, mas eu realmente acho que não dá para colocar potencial em ninguém em situação nenhuma. Muito obrigada, Ogro, querido. Obrigada a todos. Eu que agradeço. 3 minutos de tempo, mas tudo bem. Bom, pessoal, eu vou insistir no meu olhar sobre o assunto, porque eu entendo e não duvido que de ambas as partes a gente está preocupado com a segurança da possível vítima de abuso, tá? Então, eu penso que isso é senso comum. Todavia, tá, a gente tem a preocupação de que injustiças não aconteçam. E a gente não está falando de questões jurídicas, desculpe os advogados presentes, tá? Mas eu acho que a preocupação é do impacto social. Como é que a gente vai lidar com uma frase dessas em âmbito social? Tá?
Porque ele é um pai, ele banha as duas filhas e estavam acusando na rolagem que um homem jamais deveria dar banho em uma filha. Tá? Entendendo que no caso de crianças não são só as meninas que são abusadas, né? Os meninos também podem ser. Tá? E eu vou insistir, tá, na questão do uso da frase. Não só da frase propriamente dita, mesmo que ela estivesse ou esteja correta, eu tenho que entender qual o impacto que essa fala gera em sociedade. Se ela realmente está a serviço de alertar as mulheres e evitar que elas se exponham ao perigo, ou esconde um ranço atrás para poder gerar desconforto nos homens. Tá? Porque a gente observa que isso gera desconforto. Se esse desconforto faz sentido ou não faz sentido, já que falaram aqui em sentimentos, tá? O sentimento é real. Ele está gerando desconforto, quem escuta está incomodado, está se sentindo injustiçado, tá? E eu acho que a gente tem que olhar para isso também. Porque penso, se o nosso objetivo é proteger as mulheres e não gerar desconforto em quem não merece, nós deveríamos olhar para isso também. E aqueles da rolagem que disseram que quem é contra essa frase, tá? Então é o potencial estuprador, reforça ainda mais o que eu estou dizendo. Tá? Então eu insistiria nessa questão. Qual o meu objetivo? É gerar segurança ou gerar desconforto nos outros? Tá? E insisto de novo, quando a gente começa com muita emocionalidade, tá, dentro de um assunto tão sensível, tá, isso pode disparar gatilhos. Tá, e não é muito útil, não é muito saudável, tá, num debate aberto, num lugar totalmente desprotegido. Tá? Eu acho que quando tem uma potencial de gatilhos a serem disparados, tem que estar em lugar controlado. Tá? Eu encerro a minha palavra. Se puderes passar adiante, Ogro. Primeiramente, boa noite a todos, todas e todes. Vamos lá. O estado de Santa Catarina tem hoje aproximadamente 200 células nazi-fascista integralista. Eu não considero o cidadã catarinense um potencial nazista. Eu compreendo que existe esse sentimento no sul do país e ele tem que ser combatido. Eu prefiro partir do princípio do artigo 5º da Constituição, que todos nós somos inocentes até transitado julgado com sentença condenatória em última instância. Esse é um ponto. Eu quero discordar, quero pedir permissão para discordar do que foi falado e quero dizer que repilo com veemência, pois eu não sou um potencial estuprador. Eu tenho 47 anos de idade, tenho uma história de vida. Eu me declaro feminista desde 1994, então não cabe a mim isso. Eu não vejo que o meu pai, não vejo que meu irmão, eu não vejo que meu vizinho ou que qualquer homem seja um estuprador em potencial. O que tem que acontecer é que tem que se investir em segurança para tentar que isso aconteça, né? Porque infelizmente acontece. Eu tenho 2 amigos, tenho 1 minuto e meio, vamos lá. Eu tenho 2 amigos de muitos anos. Eles foram presos, certo? E passaram mais de 1 ano na cadeia. O cara era dono de uma casa de peças, de moto, com oficina de moto. Esse cara foi acusado de ser estuprador, foi para a cadeia, gastou com advogado, gastou com proteção dentro da cadeia. Simplesmente acabaram com a vida dele e depois foi inocentado, pois nada devia. Então, desculpe, eu não posso concordar com isso, mas vivemos em uma democracia e eu não condeno por ter falado, eu apenas não concordo, tá bom? Então, eu acredito que você tem o direito de dizer isso, mas eu não concordo. É só isso mesmo. Pode passar. Muito obrigado. Boa noite. Bom, gente, como foi colocado aí agora, e o Altieri. Como foi colocado isso aqui agora, o Altieri também estava comentando. Eu volto a dizer. Eu fico muito feliz com o que eu ouvi hoje aqui. Acho que o debate tem que ser dessa forma mesmo. Agradeço a todos, todas e todes, né, que participaram aí, basicamente. E a live vai continuar. Acho que o Altieri vai abrir uma live agora. Eu peço que vocês se dirijam lá para a live do Altieri, debatam. E eu, particularmente, assim, acho que eu vou dar um tempo na internet, porque eu nunca fui tão maltratado hoje pela burrice
do Atílio e pela galera que não sabe o que está fazendo no planeta Terra. E eu vou discordar do Altieri num ponto, por isso que eu quero, Altieri. Aquela parte gravada, se você não se incomodar em aparecer no vídeo, porque eu utilizei realmente o fato de um doutor dizer isso, porque assim, a pessoa tem que ter um certo, sei lá, uma certa noção. E chegar aqui falando de paixões. Eu vi a Molina muito triste, eu vi o Dr. Elton muito triste e ansioso, eu vi o Mark realmente assim, ele alugou um apartamento na minha cabeça, no bom sentido, o Mark não é culpado de nada do que aconteceu, muito pelo contrário. E eu acho que esse debate tem que acontecer sim, e podem contar comigo. Agora, o que eu não vou admitir enquanto alguém que estudou muito para poder realizar as coisas, é ver a galera com esse tipo de comportamento, achando que paixões e gritaria resolve muito mais do que os dados científicos. Foi uma coisa que a Chá falou aqui. Grande parte dos homens são potenciais, mas eu prefiro dizer que não são todos. Eu até mudei a frase na live do Atílio. Eu disse a ele, cuidado com potenciais estupradores. E as mulheres não precisam viver em estado de alerta, elas precisam de mais carinho e atenção, gente. Boa noite a todo mundo. Eu acho que eu... Boa noite, Augusto. Mas a pergunta... Não, a pergunta foi direta porque, assim, tem gente que fala de semântica e nem sabe o que é semântica. E tava numa live agora, e tava na live falando isso. Então eu prefiro usar a qualidade técnica, tá? Beijo a todo mundo e até mais. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.